seria uma coleção biológica. Então, a coleção biológica ela vai ser um conjunto, um grupo de espécies, ou seja, de indivíduos, de algumas espécies, que vão ser agrupados de maneira organizada, eles vão ser guardados de maneira organizada, para que eu possa ter eles como referência em alguma necessidade, ou seja, precisar comparar algum material, precisar confirmar um material, eu vou ter eles organizados. Por que essa organização? Para que eu possa encontrá-los também facilmente. E qual seria a importância de ter uma coleção biológica? Qual seria a importância de ter esses insetos guardados a ver? Tudo que eu estou falando aqui vai estar relacionado a insetos, tá? A gente vai ver uma coleção entomológica. Então, assim, qual seria a importância de eu ter esses insetos guardados? Eu posso, por exemplo, ter feito um trabalho, ter identificado espécies, eu coletei um indivíduo de tal espécie, e futuramente alguém identificou, confirmou, viu que não era, e eu preciso confirmar se aquele material que eu tenho é realmente da espécie que eu identifiquei. Se eu tivesse simplesmente jogado fora, eu não tenho como saber se o trabalho que eu fiz estava correto ou não. Se eu guardo esse material, eu tenho como futuramente ir lá e confirmar se aquela espécie é realmente a que eu identifiquei ou se ele pertence a outra espécie. Pode ser importante também, por exemplo, uma espécie que é uma praga. Eu tenho um cultivo, tem alguma espécie de inseto que é uma praga daquele cultivo, e eu preciso utilizar um veneno para matar aquela praga. Se eu identificar aquele inseto corretamente, eu posso ir lá com um veneno específico e matar toda aquela praga. Como é que eu vou identificar? Eu não sei, nunca vi, eu vou lá e comparo com algum que já está identificado na coleção. Mas se eu identifico de forma errada, o que acontece? Eu posso ir lá, jogar um veneno, que vai matar outros que não têm nada a ver, que nem são pragas, e aqui a praga realmente pode não morrer, não ter nada e continuar como praga. Então, é importante ter uma boa identificação correta. E isso vale para a saúde pública, para eu saber tanto identificar como saber a distribuição desses insetos, saber onde ocorre um inseto que transmite uma doença ou não. E também para trabalhos ecológicos, trabalhos de taxonomia. Então, tudo eu vou ter alguma importância da coleção biológica. Sempre que eu coletar um material, eu vou ter que guardar esse material, porque futuramente esse material pode servir. Ou eu fiz meu trabalho ecológico e não sei, nunca vi aquele espécime, e eu preciso identificá-lo com uma chave de identificação e vou na coleção comparar para ver se realmente é aquilo ali que eu identifiquei. Então, serve também como comparação. Então, como eu vou montar uma coleção entomológica? A primeira coisa eu tenho que coletar. Eu tenho que pegar material. Então, quando eu vou coletar? Eu acho que o professor deve ter mostrado para vocês algumas formas de coleta, né, do material. Então, de que nada adianta eu pegar e querer coletar um inseto que voa e colocar armadilha de solo. Ou eu quero pegar insetos de solo e colocar uma armadilha de interceptação de voo, ou voo com a rede entomológica. Então, eu tenho que primeiro direcionar o meu tipo de coleta. Tá, organizei, fiz tudo organizadinho, estou com um método de coleta certinho, quantas armadilhas, tudo que eu preciso. Qual o próximo passo? A maneira de transportar esse material. Então, eu vou ter que transportar esse material de maneira que ele chegue inteiro. Por quê? Se eu perco uma parte dele, eu danifico alguma parte dele, eu posso identificá-lo de maneira errada. Porque perdeu uma antena, ou perdeu alguma parte, ou danificou alguma parte, pode ser que aquela parte danificada seja importante para a identificação. E aí eu termino identificando de maneira errada. Então, eu preciso transportá-lo de maneira segura, sem danificar esse material. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é o que a gente chama de vidro letal. Esse vidro letal ele vai conter um veneno que vai matar esse inseto. Geralmente aqui a gente utiliza acetato de etila, que é um líquido que é altamente volátil. Não faz tanto mal assim para a gente. Claro que todo veneno vai fazer mal de alguma forma, mas ele é um pouco menos nocivo para nós. E ele vai matar o inseto rapidamente, não endurece tão rápido, não perde a cor, então ele é um veneno bom para a gente utilizar e matar o inseto. E etila. Então, como a gente prepararia um vidro letal? Nesse caso aqui, ele está com a base de gesso. Lembrando de sempre identificar o fósforo como um veneno para não causar nenhum acidente de algum curioso que venha e não sabe o que é e vai cheirar para saber o que é. Então, existe quem faz isso. Então, assim, para evitar alguma coisa, é bom identificar com veneno, é bom identificar com uma figurinha, porque vai que alguém não sabe ler, se está em campo, deixou o potinho ali. Alguém não sabe ler, pega o potinho. Então, se uma caveirinha com X, com certeza não vai nem abrir.
certo? Então eu vou colocar, como é que eu posso botar, por exemplo, base de algodão, bebida nesse veneno, papel, mas já tem essa base, tem esse veneno, e não um líquido solto para o inseto não cair dentro do líquido. Eu coloco também várias tirinhas de papel assim, porque se eu pego vários insetos, vamos dizer uns 10 que eu coloco aqui, eles vão ficar voando para lá e para cá tentando fugir do veneno, eles não vão ficar se debatendo. Porque se bate um inseto no outro, um arranca a asa, a perna, a antena, e termina um danificando o outro. Com essas tirinhas de papel, a gente minimiza esse tipo de acidente. Porque eles vão estar, cada um vai estar meio que num buraquinho assim do papel, eles vão estar mais batendo no papel do que um no outro. A gente minimiza, não evita totalmente que aconteça, né? E esse gesso seria embebido no nosso Então, a acetapetila? gente só coloca umas gotinhas aqui de acetapetila e já funciona para matar. Porque o gesso, como ele é um pouco mais poroso, então ele absorve esse veneno. E o veneno não fica aquele líquido aqui, quando a gente jogar o inseto, ele não vai mergulhar nesse veneno. Vai ficar só evaporando, só volatilizando. A gente pode utilizar também, por exemplo, um saquinho de papel, vou levar, eu não tenho vidro, não tenho espaço, bota num saquinho de papel. Ou no caso, por exemplo, de lepidóptera, que são mariposas, borboletas, que tem aquela asa cheia de escamas, são delicadas, e aí se eu colocar aqui, elas vão ficar se debatendo, vai estragar a asa toda. Então, a gente usa um triângulo de papel, que nada mais é do que um retângulo que a gente dobra no meio, com a ponta sobrando, e vai só dobrando para fechar. E a gente dobra a borboletazinha assim e coloca assim. Borboleta, no caso, a gente mata não diretamente com veneno, apertando o tórax. E naquelas que são mais gordinhas, como as mariposas, a gente injeta com a seringa o veneno. E aí a gente transporta nesses triângulos até chegar no local onde vai ser montado. Pode. Então, tem o tórax, o corpo do inseto, ele divide cabeça, tórax e abdômen, e aí a gente pressiona o abdômen com o polegar e o indicador até ela morrer. Eu não gosto muito de fazer isso, eu prefiro dar injeção. Você fica sentindo ela pulsando, mas é a maneira ideal, porque se eu coloco no vidro, ela vai se debater e aí vai estragar. E pode fazer você colocar vários triângulos assim mais prensados e colocar um chumaçozinho com veneno. Acetapetila. Mas no caso, quando coloca no triângulo, coloca ela de Não, você sabe, ela não fecha assim, fica parecendo um triângulo também? Isso. Aí a gente vai colocar aqui, ó, o corpo dela aqui e a asa assim. Assim. Certo? Consegue. Então, e aqueles insetos menorzinhos, muito pequenos, ou de corpo muito mole, a gente não vai colocar na coleção seca, essa coleção que a gente vai ver daqui a pouco, porque ao secar, depois de coletar, transportar e montar, preparar, a gente vai colocar numa estufa para secagem. Então, nessa estufa de secagem, ele vai desidratar, para evitar que pegue, que dê fungo, que apodreça o material, então a gente desidrata esse material. E aqueles que são de corpo muito mole, se você colocar para desidratar, eles vão murchar e vão perder a forma. Por exemplo, o cupim, é bem pequenininho e bem mole. Então a gente vai conservá-lo e vai colocá-lo numa coleção que a gente chama de coleção úmida. E a gente vai colocá-lo no álcool geralmente 70%. E a gente mantém na coleção úmida. Esses outros insetos, como besouro, abelha, borboleta, a gente vai montar em alfinetes, que a gente chama de alfinetes entomológicos. Eles são mais longos, mais finos e não enferrujam. Vai preparar esse material de maneira correta, porque existe uma maneira correta de preparar para não danificar nenhuma estrutura que sirva para identificação. E aí são detalhes mais que a gente não vai aprofundar nesses detalhes. E depois de preparar, a gente leva para a estufa para secagem e deposita na coleção. Independente se a gente vai colocar numa coleção úmida ou numa coleção seca, todos eles têm que ser identificados, tem que ter etiquetas que vão identificá-los. A primeira etiqueta vai ser uma etiqueta que a gente chama de etiqueta de tombamento. É um número. Cada um deles vai receber um número. E nem a gente, cada um de nós não tem um RG. Cada um de nós não tem um número. Através desse RG, você sabe o seu nome completo, o nome da mãe, do pai, o nome da nasceu, tudo isso. Cada um deles vai ter um número que vai dizer, ele foi coletado em tal lugar, no dia tal, por tal pessoa. Então, esse número é o que vai identificar esse inseto dentro de uma coleção. Então, esse número de tombamento vai estar colocado aqui dentro de um banco de dados. Esse banco de dados vai ter todas as informações sobre o inseto.
Então eu tenho tombo, o local, a data, quem coletou, e todas as informações que eu puder colocar sobre ele. Tudo que eu puder escrever sobre eles, eu vou colocar num banco de dados. As outras coisas que eu vou colocar junto com ele, além dessa etiqueta de tombo, é uma etiqueta de procedência. É uma segunda etiqueta. Nessa etiqueta de procedência, o que é que vai ter? Vai ter de onde ele veio, quando e quem pegou. Então, é o local de coleta. Eu vou colocar o país, o estado, a cidade, a área. Se eu tiver coordenada geográfica, coloca a coordenada geográfica. Então, tenta dizer exatamente onde você pegou aquele inseto. A segunda informação é quando pegou. Então, qual foi a data que ele foi coletado? Dia, mês e ano. E aí, nesse caso, lembrar que o mês sempre é algarismo romano. Por quê? As coleções, elas têm que ter um acesso, vamos dizer assim, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo tem que ter acesso a essa coleção. Então, se eu vou daqui dos Estados Unidos e vou olhar um inseto de lá eles colocam a data de maneira diferente da nossa. Primeiro vem o mês, depois o dia, depois o ano. Então, se eu tiver dia 2/1 de 2010, como que eu vou saber se é dia 2 de janeiro de 2010 ou se é dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro de 2010? Então, é convenção que se coloque o mês como um algarismo romano. Porque não importa se ele vem no começo ou no meio, põe o algarismo romano, vai ser o mês. Então, em qualquer lugar do mundo, eu vou ter como saber que data exata foi aquela. E a terceira informação que vem nessa mesma etiqueta é quem coletou. Eu tendo o nome de quem coletou, eu posso contactar aquela pessoa, ou eu posso ver o trabalho daquela pessoa. Então, eu tenho como pegar mais informações sobre o inseto ou sobre outras coisas daquele inseto. E aí pode vir também outras etiquetas. Por exemplo, a etiqueta de identificação da espécie. O nome da espécie, com quem determinou. Se eu peguei aquele inseto com planta, eu posso ter uma etiqueta dizendo qual planta eu peguei. Só que quando eu tenho um livro embaixo do inseto, então na etiqueta, aí as outras informações que não são assim tão relevantes, mas que são importantes, eu deixo no banco de dados. Então, principalmente, tem que ter obrigatoriamente a de procedência e a de tombamento. Se conseguiu identificar, está lá como identificado, também a de identificação. As outras informações, se couber, ótimo, se não, no banco de dados. Então, a gente vai agora lá na coleção, vai dar uma olhada como é que é, como a gente cuida dela.